Bom dia, pessoal. Então, já estamos na nossa aula de revisão número 2. Como vocês podem ver aqui na minha tela, a setorização, né, a construção dos nossos retângulos, dos nossos ambientes para a setorização já está pronta, né? Então, agora a gente vai mexer com o nosso terreno. Então, nós vamos vir aqui na caixinha do terreno e vamos copiar ele. Então, seleciono todo o meu terreno e digito CO na minha barra aqui do meu teclado. Então, vou dar Enter. Agora, eu vou escolher um ponto de referência, então pode ser aqui embaixo. Deixa eu ligar o meu orto, né, para o meu desenho ficar alinhado. Então, venho aqui e ligo o orto, ou posso apertar F8 também. E agora eu vou clicar aqui do lado onde eu quero que esse terreno fique. Então, cliquei, vou dar Enter para encerrar o meu comando e assim eu tenho uma cópia do meu terreno. Então, vou vir aqui, vou apagar a Shura, vou apagar a área, vou apagar as dimensões também. E agora eu vou fazer o meu muro, ok? Porque o meu terreno, ele tá só uma linha, né, delimitando, e a gente precisa construir um muro desse terreno. Então, eu vou utilizar o comando offset, que eu posso acionar aqui na barra de ferramentas, ou eu posso digitar o atalho dele, que é a letra O, Enter. Então, agora, aqui na tela do AutoCAD, o comando está pedindo para eu colocar a distância que eu quero, né, desse objeto. Então, eu vou colocar a distância de ponto 15, né, que significa que o meu muro tem 15 centímetros de espessura. Então, a gente vai trabalhar com essa espessura tanto para o muro quanto para as paredes convencionais, ok? Então, agora eu vou dar Enter e apareceu aqui no meu cursor esse quadradinho. Então, eu vou selecionar o objeto e aí eu vou mostrar para o AutoCAD aonde é que eu quero que esse objeto se repita, ok? Então, eu vou clicar aqui e depois eu vou clicar do lado de dentro do meu terreno, porque o muro vai se dar para o lado de dentro. E assim eu vou fazer de todos os lados, ok? Então, desse outro lado aqui e aqui embaixo. Vou dar Enter para encerrar o meu comando e agora eu vou pegar a tesoura para cortar os cantinhos. Posso pegar ela aqui na barra de ferramentas ou posso digitar o atalho TR Enter. E agora eu vou cortar essas pontinhas aqui. Enter para finalizar o comando. E agora eu vou colocar os recuos do meu terreno. Vou colocar aqui de novo, vou acionar o comando offset. Então, ó, Enter. E agora nas laterais nós teremos um recuo de 1,75. Isso pode mudar, ok? Se vocês estiverem assistindo essa aula no próximo ano, pode ser que o terreno seja outro e os recuos sejam outros. Então, eu vou passar as medidas dos recuos durante as nossas aulas. Então, agora o recuo é 1,75 nas laterais. Então, vou vir aqui do lado interno, na face interna do meu muro, e vou colocar o recuo para dentro do terreno. O recuo aqui da parte de trás é 3 metros. Então, novamente, para dentro do terreno. E na parte frontal, de 2 metros. Vou cortar as sobras aqui. E agora eu vou colocar aqui na layer Arquiparedes, ok? Então, venho, coloco Arquiparedes, dou ESC para sair. E aqui a gente já tá na layer Arquiparedes, então pode continuar do jeitinho que tá. Então, agora nós temos o retângulo que nós vamos posicionar tudo que tiver aqui dentro, né? Então, todas as nossas peças que a gente montou, elas vão ficar aqui, ok? Essa parte de fora é a parte permeável do meu terreno. Então, eu vou fazer uma achura aqui de grama. H, Enter, vou posicionar o cursor aonde eu quero achurar e vou clicar. Agora eu dou Enter para fechar o meu comando. Só que saiu com essa achura da diagonal, que é a achura que a gente estava utilizando nos ambientes, e não é essa que nós queremos. Então, nós vamos clicar para abrir a edição dessa achura e vir aqui na setinha para escolher qual achura que nós queremos. Nós queremos a de grama, que é essa aqui. Então, agora, essa achura, ela ficou da cor da layer que nós estávamos trabalhando. Então, nós precisamos alterar essa layer. A gente volta aqui no Home
e vamos alterar para Arc Ashura. Então agora estamos na layer correta, mas precisamos mudar a cor, né? Nós queremos uma corzinha verde. Então nós aqui no Home nós conseguimos mudar a cor. Aqui, ó, nas propriedades, se a gente clicar na setinha By Layer, vai abrir a possibilidade das outras cores. Então nós podemos escolher um verde aqui e aí dá ESC para sair. E outra forma de mudar a cor é lá na edição de Ashura. Então, quando a gente clica na Ashura, abre essa barra aqui. A gente pode mudar aqui também, ok? Mas o nosso já tá na corzinha certa, então é só deixar. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui embaixo pavimento térreo e depois vou repetir o meu terreno, vou escrever pavimento superior, ok? Posso vir aqui, ó, no template atualizado e pegar o texto do. Vamos pegar o título, né? Vamos pegar o título aqui, ó, do nosso desenho e vamos pegar esse aqui, 1/100. Ctrl C, volto para cá e vou dar um Ctrl V, vou colocar aqui embaixo. Então, 1/100, ok? Então, o título do desenho aqui eu vou dar 2 cliques para eu conseguir editar, né? Título do desenho vai ser planta baixa não, pavimento térreo. Agora eu vou copiar, então vou selecionar tudo, acionar o CO, que é o atalho do comando copy, enter, vou escolher um ponto de referência, pode ser aqui fora mesmo, e vou trazer para cá. Então aqui do lado eu clico, enter, fechou o comando. Agora eu vou mudar. Agora eu vou colocar pavimento superior, ok? Então agora nós já temos as duas plantas, né, de implantação para a gente trabalhar a nossa setorização. Então agora eu vou trazer esses dois para cá. Posso deixar aqui, vamos fazer uma cópia. Vou fazer uma cópia, trazer para cá. Então eu quero abaixar um pouquinho, né? Tá muito coladinho aqui com a minha setorização. Eu vou desativar o comando orto e aí eu vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Enter para finalizar. E agora a gente vai começar a montar os nossos ambientes aqui dentro do pavimento térreo e do pavimento superior. Então, o que que a gente vai pensar quando a gente estiver fazendo essa setorização, né? Quando nós escolhermos as posições do nosso ambiente. Primeira coisa, nós temos que pensar no fluxo, né? Então, como que a pessoa vai chegar nessa casa, né? Acho que todos colocaram que o proprietário, o cliente, né, utiliza automóvel, né? Então vamos imaginar o carro nesse caso. Então, quando essa pessoa está chegando na sua casa, né, ela vai acessar a casa aqui pela fachada principal através de um portão e vai estacionar o carro na garagem. Então, quando ela sai da garagem, geralmente o primeiro ambiente que essa pessoa entra é a sala, né? Então, a sala ela vai direcionar o fluxo para os outros ambientes da casa. Então, a partir da sala, essa pessoa vai ter acesso à sala de estar, à cozinha, ao lavabo, né, por exemplo. Depois disso, ela pode ter acesso ao setor privativo, né, que é o setor que ficam os quartos. Então, se alguém quiser colocar um quarto, né, nesse pavimento térreo, é a partir da sala que vai dar esse acesso, né? Então, pode ser através de um corredor, por exemplo. Então, tentar deixar esse quarto de forma mais privativa, né? Que a porta dele não dê diretamente para a sala, diretamente para a cozinha. Então, fazer com que a comunicação desses ambientes se dê de acordo com o setor. Então, se eu estou ali trabalhando com o setor social, que é sala, cozinha, sala de jantar, cozinha gourmet, por exemplo, né? Que é uma cozinha que tem esse acesso externo. Então, procurar concentrar esses ambientes e quando tem um setor privado, deixar de uma maneira que fique um pouco mais isolada. Então, se vocês escolherem colocar o setor privativo todo no pavimento superior, esse acesso ele vai se dar através de uma escada, né? E essa escada ela pode estar situada ali na sala.
Se for uma sala integrada entre sala de estar e sala de jantar, essa escada pode fazer a divisão desses dois ambientes, ou essa escada pode estar localizada num corredor. Então, vocês vão fazer essa escolha durante esse processo de setorização de vocês, ok? Então, sempre pensando no fluxo das pessoas dentro do ambiente. Então, por exemplo, lavanderia, né? Geralmente a lavanderia ela vai ficar ali no final da nossa casa, né? Próximo da cozinha, por exemplo. Por quê? Porque eu preciso de um acesso a esse quintal para eu estender a roupa, né? Para eu fazer todo o serviço ali da lavanderia. Se eu escolher colocar essa lavanderia numa parte da entrada da casa, por exemplo, posso fazer, pode ser uma escolha de projeto. Contudo, eu tenho que pensar como é que essa pessoa vai sair com a roupa suja do quarto, por exemplo, né, com os lençóis. Como é que ela vai descer a escada e qual o caminho que ela vai pegar para chegar até essa lavanderia. Se eu tiver um acesso um pouco mais reservado para chegar nessa lavanderia, tudo bem. Agora, se a pessoa precisar descer as escadas, passar por todo o setor social, né? Então, passar por sala, sala de estar para chegar à lavanderia, a gente já vai ter um problema aí no fluxo, né? Então, imagine que seja um dia de festa e a casa de vocês esteja cheia de convidados e ali no momento você precisa descer com essa roupa suja. Então, essa parte de serviço vai ficar misturada com o setor social e a gente não quer isso, né? A gente quer que sejam fluxos separados. Então, eu vou pensar nisso no momento que eu estiver organizando os meus ambientes, ok? E aí, para isso, eu posso pensar no fluxo que eu tenho na minha própria casa e aí eu posso usar tanto como um bom exemplo como um exemplo ruim, né? Então, se vocês têm esse problema de fluxo em casa, vocês já sabem o que vocês não querem que aconteça no projeto de vocês. Ou digamos que o fluxo na casa de vocês é muito bom, os setores são muito bem separados e vocês querem isso, então vocês podem usar a casa de vocês para inspirar nesse momento da setorização. Uma outra forma também é eu procurar referências, né? Então, vocês se lembram que no começo da nossa matéria, nós acessamos, né, o site Arquidele e lá nós fizemos muitas pesquisas, né, de edificações com vários programas, né? Então, a gente fez pesquisa de habitação residencial, edifícios comerciais, edifícios hospitalares. Então, nós começamos a formar, né, as nossas referências. Nós podemos revisitar essas referências, tanto na questão da fachada, né, na questão da volumetria, como é que vai ser essa minha composição entre pavimento terra e pavimento superior, ou algum elemento interessante que eu encontrei nesses projetos, né, um jardim interno ou uma casa com um pátio central que vai favorecer a ventilação, ou elementos vazados na fachada, né? Então, fachadas duplas, né? Então, tudo isso nós acabamos trabalhando tanto ali no site ArcDaily quanto no site Projetê, né? Na questão do conforto térmico. Então, esse é o momento para nós revisitarmos essas referências para nos ajudar no momento da setorização. Então, aqui eu deixei um exemplo para vocês no site ArcDaily, né? Então, aqui nessa página, a gente pode ver uma casa, né? Um projeto residencial, Casa Alvorada. Então, aqui tem uma fachada muito interessante. Eu vou clicar nas fotos para a gente acompanhar juntos, né? Então, aqui eu tenho uma fachada muito interessante que tem essa cobertura, né? Que pega toda a extensão da minha edificação. Então, aqui, como no nosso projeto, né? Nós temos os recuos laterais. Contudo, essa parte do recuo frontal é bem maior, né, do que do nosso terreno, mas tudo bem, ainda assim dá para servir como referência. Também é uma casa que me parece ser térrea, mas também não tem problema, né? Nós podemos pegar muitas referências aqui nesse projeto. Então, essa questão desse sombreamento, né, de ponta a ponta aqui, é muito interessante quando nós temos uma fachada que vai receber muita insolação. Então, eu já vi que isso é uma referência legal para eu trabalhar no meu projeto, né? Então, eu fazer essa, como se fosse uma garagem, né, em toda a extensão da minha fachada, é algo que
Eu achei interessante, né? Então vamos para uma próxima imagem. Aqui a gente tem a porta de entrada, né? Essa fachada foi recoberta com a madeira. Nós temos também o uso de revestimento em pedra, né? Que também acaba ajudando na questão do conforto, né? Uma camada extra que nós temos ali na fachada. E aqui nós temos a parte interna, né? Provavelmente aqui é um ambiente integrado, né? Que me parece ser sala de estar junto com sala de jantar e junto com cozinha, então muito interessante. Aqui tem o uso do elemento vazado, muito provável para separar parte desse ambiente. E aqui nós temos uma abertura, né? Uma grande abertura para o quintal, com uso ali no fundo de vegetação, então a gente já tem ali um pouco de área permeável, né, junto com uma piscina. E a mesma pedra utilizada na fachada também utilizada aqui na parte interna da casa, né? Então, um layout muito livre, né? Que nós temos aqui três ambientes dentro de um só, além dessa abertura para a área externa. Então, aqui na área externa, muito provável são as portas, né, dos quartos que dá aqui para o quintal e você tem a vista, né, dessa área permeável, dessa área vegetativa, o que é muito interessante, né? Aqui novamente nós vemos o elemento vazado que faz essa divisão parcial entre os ambientes, uso de vegetação interna também, muito interessante. Aqui é a parte, me parece ser sala de TV ou ainda sala de estar, né? Sala de TV. Então a gente pode ver o uso da cortina, né, para quebrar um pouco a questão da iluminação. Aqui outra vista do ambiente que nós já havíamos visto, né? Portas aqui para separar, né, o que é cozinha do que é sala de estar e sala de jantar. É muito legal porque dá a possibilidade de, no momento que eu estiver ali cozinhando, né, que tem o cheiro de alimento, eu conseguir isolar esses dois ambientes através de uma grande porta de vidro, né? Também posso trazer essa referência para o meu projeto. Então, é dessa forma que nós vamos começar a construir o nosso ambiente, utilizando referências da nossa vivência e de projetos que nós achamos interessante, ok? Então, é dessa forma que vocês vão construir a casa de vocês e ter essa, esse know-how, né? Então, é olhando outros projetos, se inspirando em outros projetos. Então, vamos voltar aqui para o AutoCAD e agora nós vamos começar a organizar os nossos espaços. Então, aqui é o que nós já fizemos, né? Trouxemos a planilha do pré-dimensionamento para cá. Então, eu vou começar pela minha garagem. Então, vou copiar, ok? Porque a gente vai acabar movimentando um pouco essas peças e eu quero ter essa referência lá em cima. Então, eu vou dar um copy para não perder elas do jeito original. Vou colocar minha garagem aqui. Então, o que que eu gostei lá daquele projeto que eu acabei de ver? Eu gostei dessa cobertura que pegou toda a minha fachada. Então, aqui a minha garagem, o que que eu vou fazer? Eu vou esticar ela aqui para ela pegar toda essa frente do meu terreno. Contudo, eu tô vendo que ela ficou bem grande. E aí eu posso modificar ela um pouco. Então, aqui ela pegou uma extensão de 10,28 metros, né, de comprimento. E aqui eu tenho ela com 6 metros. Eu posso diminuir um pouco essa minha garagem. Então, vamos diminuir aqui 1 metro. 1 metro eu diminuí da minha garagem. Então, aqui eu acredito que vai caber aqui uns 3 carros, né, estacionados. Eu posso deixar ela assim, ou eu posso priorizar o lugar aqui de 2 carros e o outro, o que que eu posso fazer? Eu posso puxar a minha sala um pouco mais para cá. Então, como é que eu posso saber isso? Qual que é a dimensão de um carro? Vamos pesquisar aqui no Google a dimensão de um carro, só para eu ter certeza se o tanto que eu diminuir ainda assim vai funcionar bem a minha garagem. Então, vamos colocar aqui dimensão. Carro. Deixa eu ver um modelo de carro. Um carro. Vamos colocar um Corolla, que é um carro um pouco mais comprido.
Dimensão Corolla. Vamos ver. Comprimento de aproximadamente 4,63 e largura de 1,78. Então, vamos arredondar 5 por 2. Vou fazer o quadradinho aqui representando o Corolla, ok? Aqui. Vamos ver se esse Corolla vai caber. Coube, né? Certinho aqui. Então, eu tenho que considerar que a porta do Corolla precisa abrir. Deixa eu ligar o horto aqui. Então, vamos precisar aqui de pelo menos 1 metro. Vou colocar 2 Corolla aqui. Mais 1 metro aqui. Para abrir a porta do carro, ok? Então, eu tenho esse espaço aqui. Vamos só verificar qual que é o espaço para abrir. Espaço necessário para abrir porta de carro. Aí, geralmente recomenda-se 80 centímetros, mais ou menos o que a gente colocou, né? Então vamos voltar aqui. Deixa eu diminuir aqui. Aqui também. Ponto 2. Então aqui eu tenho 2 Corollas aqui, que é um carro comprido, né? Que eu tenho aqui. Ó, vou dar Ctrl S para salvar. Então, eu organizei a minha garagem aqui. O primeiro ambiente que eu quero ter acesso é a minha sala. Então, vamos procurar aqui. Bom, esse aqui não é sala de jantar, é sala de estar. Então, eu vou pegar a minha sala, vou copiar e vou colocar ela aqui. Então, aqui eu tenho a minha sala. Eu posso deixar ela assim, com essa grande varanda, né, barra garagem, ou eu posso invadir um pouco a minha garagem, já que o meu cliente ele tem 2 carros, né? Essa parte aqui vai ficar vazia. Então, eu vou invadir um pouco aqui essa parte da garagem com a minha sala de estar. Vou invadir aqui 2 metros e vou deixar assim. Então, o que que eu posso fazer agora só para facilitar um pouco a minha leitura? Eu posso refazer essa achura da garagem para eu entender melhor o que está acontecendo. Então, vou clicar aqui achura e aí eu vou achurar aqui. Assim fica mais fácil, né? Vou copiar aqui a achura da garagem, é uma achura rosa, né? Então, venho aqui, clico e clico aqui agora. Então, agora eu tenho aqui a minha garagem com a minha sala de estar invadindo um pouco dessa garagem e sem problemas. E aqui é a minha sala com 20 metros quadrados. Então, estacionei o meu carro, vou entrar na minha sala de estar. Nesse caso, eu quero que a porta seja aqui. Então, estacionei o carro, abro a porta e venho para cá, minha porta principal. Então, agora a gente não vai colocar ainda portas e janelas, mas nós temos que imaginar o fluxo que as pessoas vão fazer dentro dessa casa, ok? Então, coloquei. O próximo ambiente que eu vou querer é a sala de jantar com a cozinha. Então, venho aqui e vou copiar. Eu quero que seja na sequência. Outra coisa, eu quero que esse ambiente ele tenha a mesma largura. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ficaram com larguras diferentes, né? Então, eu vou vir aqui e quero diminuir a largura da sala de jantar e da cozinha para coincidir com a sala de estar. O que que eu posso fazer para facilitar? Eu posso criar uma linha de referência aqui, que vai ser da mesma largura da sala de estar. Vou criar ela maior para eu conseguir apagar depois com mais facilidade. E agora eu vou selecionar aqui, ó, tanto a achura quanto o perímetro do meu polígono. Para achurar os dois de uma vez só, eu venho com a achura da direita para a esquerda. Quando aparecer assim verde, quer dizer que tudo que o seletor passar vai ser selecionado. Agora eu venho aqui, ó, nesse pontinho do meio e vou arrastar ele para cá, para essa referência, né, que eu criei aquela linha. Clico e agora ficou da mesma largura. Para compensar o que eu tirei da largura, eu vou aumentar aqui no comprimento. Então, eu venho aqui e encosto, ok? Vou selecionar aqui a minha fonte, né? E vou reposicionar. Para isso, eu vou desligar o orto para eu conseguir reposicionar aqui na diagonal. E a minha achura acompanhou a minha fonte. Agora que a minha área mudou, o que que eu posso fazer? Deixa eu só apagar essa linha aqui.
eu posso tirar a área de novo. Então, seleciono aqui, dou Enter uma vez, dou Enter de novo, vai aparecer o quadradinho. Venho, posiciono em cima do meu polígono, clico e vai sair a área. Então, agora é 28,62 metros quadrados. Eu vou vir aqui e vou atualizar, 28,62 metros quadrados. Então, aqui eu já comecei a organização da minha casa. Estacionei na garagem, entro na sala. Da sala eu tenho acesso à sala de jantar e à minha cozinha. Agora eu preciso posicionar a minha escada. Então, vou copiar e vou posicionar a minha escada. A minha escada pode ficar aqui perto da sala de estar. Eu acho que é interessante, logo na entrada, você já ter acesso a esses ambientes que ficam na parte superior, da minha casa, né? Eu não preciso percorrer um caminho muito grande para eu ter esse acesso. Então, eu acho que seria legal posicionar aqui logo na entrada. Então, assim vocês vão fazer tanto no pavimento térreo quanto no pavimento superior. Então, assim, eu ainda não terminei a minha setorização, mas digamos que a minha escada fique aqui. Então, lá no pavimento superior, ela tem que estar posicionada no mesmo lugar, né? Então, comecei a escada no lugar, termino no mesmo lugar. A minha escada, ela não é móvel. Para isso, como que eu vou copiar, garantindo que ela vai estar no mesmo lugar aqui? Eu vou selecionar a minha escada e agora eu vou ligar o comando copy. Vou digitar CO no meu teclado, Enter, e vou escolher uma linha de referência. Qual que vai ser a minha referência? Eu vou escolher um vértice que eu tenho certeza que lá no outro terreno é o mesmo. Esse vértice pode ser esse cantinho aqui azul, esse cantinho rosa, porque é exatamente o mesmo. Então eu vou escolher aqui esse rosa. Clico aqui. Agora, ó, eu vou clicar no mesmo cantinho da outra planta, do outro desenho. Assim, eu vou dar Enter para finalizar. Eu tenho certeza que a escada está no mesmo lugar. Então, quando eu for lá para o meu pavimento superior, eu vou desenvolver a minha setorização lembrando da minha escada. Então, por exemplo, se aqui a minha escada, eu vou começar a subir aqui e eu vou terminar aqui. Se é uma escada, não, se é uma escada em L, né? Eu posso começar a subir aqui e vou sair aqui lá no meu pavimento superior. Então, lembrar aonde vai ser a entrada da minha escada e a saída da minha escada, ok? Para que essa saída, tanto a entrada quanto a saída, esteja desobstruída lá em cima. Então, se a entrada for aqui, ela é em L, né? Então, ela vai fazer o caminho de L, a minha saída vai ser aqui. Então, eu tenho que ter certeza que aqui vai estar desobstruído, não vai ter nenhum ambiente grudado para que essa pessoa consiga circular no pavimento. Então, assim vocês vão fazer e no final vocês vão ter essa setorização montada que vai se transformar na planta baixa.